Olá, bem-vindos à Clareira na Floresta. O psicólogo Bruno Bettelheim dizia que os contos de fadas nos ajudam a amadurecer psicologicamente. Ele diferenciava esse tipo de leitura da leitura instrucional e da leitura puramente de entretenimento, porque os contos de fadas carregam significados profundos e apresentam dilemas existenciais de forma simples. Eles são irreais, mas não são inverídicos. Essas histórias trazem uma espécie de ordem ao caos, organizando o mundo em opostos, mesmo sabendo que o ser humano é, por natureza, ambivalente. Nos contos, as personagens não costumam ser ambíguas, e isso ajuda a criança a reconhecer conceitos como o bem e o mal. Por exemplo, a mãe boa ou a fada, em contraste com a madrasta ou a bruxa. O herói ou a heroína dos contos de fadas também costuma atravessar um período de solidão. Segundo Bettelheim, isso é essencial, porque representa as três instâncias da mente, o id, o ego e o superego. E tem mais um elemento curioso. Quase sempre existe um objeto mágico que transforma a trajetória do herói. Um talismã, uma moeda, uma espada, algo que concede poder e possibilita a mudança. Essas histórias acontecem em um tempo distante, mas funcionam como espelhos das nossas experiências interiores. Para Bettelheim, retirar as sutilezas dos contos de fadas empobrece essas narrativas porque elimina a possibilidade de discussões profundas sobre questões humanas, universais e atemporais. Os contos ajudam a criança e também o adulto a lidar com a renúncia dos desejos infantis e a caminhar em direção a uma existência mais independente e satisfatória, baseada em confiança interna. Ou seja, contribuem para a construção da maturidade psicológica. E é importante lembrar, eles não têm necessariamente um objetivo moral ou religioso. Existe sim o contexto social da época em que foram criados, mas as emoções humanas permanecem. O que muda é o mundo ao redor. Compreender os contos de fada hoje exige um olhar que atravesse os séculos, da sua origem até a forma como se apresentam atualmente, inclusive como fenômeno midiático. Se antes essas histórias foram adaptadas para atender à chamada invenção da infância e aos valores de determinada época, hoje elas continuam se transformando, migrando dos livros para as telas. Mesmo com o chamado efeito Disney, que muitas vezes simplifica essas narrativas, sua estrutura essencial permanece viva. Os contos de fadas continuam sendo um dos caminhos mais seguros para que o leitor, ao aceitar o inverossímil, consiga dar nome aos seus medos e organizar seus conflitos internos. Eles não morrem, eles se reinventam. E talvez isso aconteça porque o fascínio pela fantasia é uma característica profundamente humana, algo que continua guiando o nosso imaginário. Mas existe um ponto importante. Nós precisamos de tempo para refletir sobre uma história. Para Bettelheim, inclusive, os contos de fadas nem deveriam ter ilustrações, justamente para abrir espaço para a imaginação e para as conexões internas de cada leitor. Porque só quando conseguimos aceitar e integrar todos os aspectos da nossa própria natureza é que nos tornamos capazes de viver e de lidar com a realidade. E aí, você gostaria de mergulhar comigo no mundo encantado dos contos de fadas? Te espero no próximo episódio. Grande abraço!